No programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje, nós vamos falar sobre o novo nascimento. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Alexandre Chaves, que também é teólogo, e vai nos ajudar a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. O Temas Bíblicos está no ar. Boa noite, começa agora o programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. No programa de hoje a gente fala sobre o novo nascimento. Eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você que assiste ao Temas Bíblicos todos os domingos. Eu costumo receber muitos recados no Facebook, no meu Facebook, falando a respeito desse programa que eu sei que tem ajudado e edificado muitas vidas. E é isso, o nosso principal objetivo é levar o melhor para o telespectador, é levar o melhor para você que está nos assistindo. A gente espera a sua participação através das redes sociais. Você pode indicar o Temas Bíblicos às pessoas para assistirem através do site www.hittv.com.br e pode participar também enviando para nós o seu e-mail através do endereço temasbíblicos@hittv.com.br. Hoje a gente fala sobre o novo nascimento com o pastor Alexandre Chaves, que está aqui nos nossos estúdios, também é teólogo. Tudo bem, pastor? Boa noite. Tudo bem, Jaqueline. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, eu que agradeço. E o pastor é o pastor da Primeira Igreja Batista em Londrina. Um abraço a todos de lá. Pastor, obrigada pelo carinho, muito obrigada por estar aqui, viu? Mais uma vez, eu que quero agradecer a oportunidade, primeiramente a Deus e também ao pessoal de vocês aqui, a toda a produção. Muito obrigado. Olha, o tema é muito bom. A gente vai falar sobre o novo nascimento e eu vou fazer muitas perguntas sobre esse assunto. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que é que significa o novo nascimento. O novo nascimento é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não. Jesus vai dizer, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus não é morrer e ir para o céu. Ver o reino de Deus é passar a ter a mesma percepção, a visão para as coisas que o próprio Deus tem. O novo nascimento ele é algo muito significativo porque é uma experiência que não está em nós, o startar isto. É algo que está em Deus. E ele aponta para uma realidade muito significativa, que é aquilo que Jesus começa a trabalhar também do ponto de vista quando ele vai ensinar sobre a lei, quando ele diz, é assim que a lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão, você já é um réu. Trazendo esta realidade para a internalidade do ser. Ou seja, não importa o que você é por fora, não importa se você frequenta uma igreja, não importa se você é um religioso, não importa nada disso, se isso não for fruto de uma experiência que acontece no seu íntimo. Que é aquilo que as Escrituras vão nos ensinar, que é Deus arrancando o nosso coração de pedra, dando a nós um espírito novo e fazendo com que o seu espírito se funda ao nosso. Ou seja, isto é se tornar uma pessoa uma nova criatura de uma forma tão significativa do ponto de vista espiritual que a Bíblia descreve isso como um renascimento, um novo nascimento. Daí eu vou fazer várias perguntas. Uma delas daqui a pouco eu quero ir para o texto propriamente dito lá de João, mas uma das questões é o seguinte, pastor, isso que o senhor fala me faz pensar que hoje nós vivemos uma era em que muitas pessoas já nascem em lares cristãos. Então a pessoa já nasce na igreja, ela já nasce evangélico, já nasce crente, já nasce da Batista, já nasce da Igreja da Graça, já nasce na Presbiteriana, já nasce. E daí o tempo vai passando e quantas pessoas nós conhecemos que têm uma vida dentro da igreja, mas vivem uma vida fora da igreja como se não conhecesse a Deus. Então ela aprende a orar, aprende a louvar, aprende a ler a Bíblia, às vezes até aprende a fazer uma pregação, mas ainda não teve esse novo nascimento. Significa que, independente dos pais serem cristãos, dos pais serem pastores, do que já viveu, de como ela nasceu e que igreja foi, é necessário ter esse novo nascimento? Alguém já disse que Deus não tem neto. Deus só tem filhos, Então não importa se você nasceu num lar cristão. Isso vai te ajudar do ponto de vista social, talvez você vai ter uma educação melhor, isso vai evitar muitos problemas para a sua vida. Mas do ponto de vista espiritual isso não significa absolutamente nada. Porque o que Deus nos chama é para essa experiência de relacionamento com Ele. E Jesus vai dizer algo muito significativo quando Ele está, por exemplo, lá em João 4, falando com a mulher samaritana. Ele diz para ela, há uma discussão
religiosa, ela está dizendo, eu sei que vocês dizem que o lugar que se deve adorar é em Jerusalém. Nós, os samaritanos, dizemos que é no Monte Gerizim. E ele diz assim, querida, bem a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Então, a relação com Deus, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem nessa dimensão. Então, a queda provocou uma morte. Quando Deus diz assim, você pode comer de tudo, inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não vou lhe proibir, mas eu quero encharcar a sua consciência com o fato de que se você comer, você vai morrer. No dia em que comer, certamente morrerás. Não é Deus quem mata, é a pessoa que morre. Mas esta morte não é que Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal e caíram duro naquele exato momento. Mas houve um rompimento, uma morte. A morte nas Escrituras não é deixar de existir. Este impedimento que nós temos em relação à comunicação ou à dimensão com o outro. Então, como é que eu vou explicar isso para você, se você me permitir? Por favor. Quando você olha para uma rosa, por exemplo, ela tem vida. Mas se você joga um novelo de lã para ela não interage com esse novelo. Ela está morta para essa realidade do lúdico. Ela tem uma vida, mas essa vida não se comunica com a ludicidade. Quando você joga esse mesmo novelo para um gatinho, ele já brinca, já interage, mas se você contar uma piada para ele não vai rir. Ou seja, ele está morto para aquela dimensão. O homem, quando pecou, e o pecado significa a tentação de querer ser Deus, de querer viver e de querer ser o padrão do certo e do errado a partir de si, rompendo com Deus, ele rompeu com a vida, rompeu com aquele que é a vida e o doador da vida. Não havia mais relacionamento, não havia mais comunhão. O homem correu, se escondeu, começou com o processo religioso de cozer tangas para si, que é a maneira de você tentar se fazer aceito diante de Deus por questões que são externas, né? por práticas e mesmo por disfarces externos. E aí entra a religião, entra o Bíblia, entra o que você quiser. Mas esta comunhão com Deus foi perdida. O novo nascimento restaura esta realidade espiritual. Nós renascemos no nosso espírito, porque ele de fato ficou morto. Até que ponto, já que o senhor está nessa... Por favor, fica à vontade. Até que ponto nessa lógica de raciocínio a gente pode imaginar que com o novo nascimento, aproveitando até o exemplo que o senhor deu, da rosa interagir com o novelo, imaginando que nós somos a rosa e que Deus jogasse esse novelo para nós, com esse novo nascimento a gente pode passar a ter essa interação? A gente poderia modificar essa realidade? Não que... até certo ponto? Eu não diria que nós poderíamos modificar essa realidade. Essa é uma realidade modificada por Deus. Quando Deus lhe concede um novo nascimento, você passa então a ver o reino. Ou seja, a dimensão espiritual de Deus está aberta a você. Você passa a interagir com Deus, a sofrer as implicações dessa relação com Deus. Talvez a palavra melhor não seja sofrer, mas usufruir dela. É você ser educado como filho, ensinado, tratado, alegrado, cuidado, protegido, exortado. Então isso começa agora a mudar a sua vida. A grande dificuldade é que nós tentamos comprovar a realidade do novo nascimento a partir de expedientes que estão fora de nós, né? Então eu quero saber por que eu ainda sou tentado, por exemplo. Isso não tem... A realidade externa da carne, ela continua a mesma. Paulo vai dizer assim, e Paulo já é Paulo. Paulo está escrevendo aos Romanos porque ele quer viajar para a Espanha, ele está querendo recursos para isso, e ele então expõe a sua teologia, e ele expõe com uma coragem tremenda, porque ele vai dizer, tá bom, vocês estão me apresentando a lei, só que a lei é espiritual, e eu sou carnal, vendido ao pecado como escravo. Eu não tenho nenhuma relação com ela. Mas ele vai dizer, segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que milita contra a lei do meu entendimento,
Porque quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E ele convive com essa realidade durante toda a sua vida, todo o seu novo nascimento. Ele só vai nos ensinar, porque isso aparentemente é uma sinuca de bico. E ele leva isso no final do capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer, desventurado o homem que sou, né? Porque daí como é que vai fazer? Ele vai dizer assim, bom, primeiro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, a consciência da falta da condenação, porque Jesus é suficiente, a sua obra é plena e cabal, e é graça de Deus, arrefece a pulsão do pecado. Ou seja, quando você coloca expedientes como medo, como interesse, como a culpa, como dever, para que a pessoa imite a prática de um novo nascido, isso na realidade vai gerar nela uma pulsão ainda maior que em algum momento vai vazar. Mas quando você reconhece a sua fragilidade, ou seja, a sua condição de fraqueza, mas é convidado pelas Escrituras a viver pela fé, e o que significa viver pela fé? Significa viver pelo que Deus diz. E Deus diz que se alguém está em Cristo, uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não vai ver isto em você, mas você vai crer na palavra de Deus que diz isto de você. Aí Paulo vai dizer assim, porque a lei do Espírito da vida, e quando ele entra no capítulo 8, nos livrou da lei do pecado e da morte. O que significa isso? Bom, nós temos uma lei da gravidade. Eu posso soltar 10 mil vezes esse iPad aqui, ele vai cair, porque existe uma lei, essa lei não muda, ela é imutável. Mas quando você olha para um avião, ele pesa muito mais que esse iPad e, no entanto, ele está no ar. Como isso é possível? Isso é possível porque existe uma outra lei, a lei da aerodinâmica, a lei da propulsão, que conseguem sustentar um avião com aquele peso todo no ar. Quando nós nascemos de novo, não é que o pecado deixa de exercer a sua força, ele continua nos assediando, nos tentando, só que eu vivo pela vida de Jesus. Eu clamo a Deus a partir da minha fraqueza, eu não tento flutuar. Quando eu tento flutuar, eu caio. Eu simplesmente clamo a Deus, falo, Senhor, estou diante dessa situação, a minha consciência invadida pelo teu evangelho me diz que o seu caráter é bom e que o Senhor sabe o que é verdade, e que os seus sims têm a ver com a vida e os seus nãos também. Tem misericórdia de mim, me ajuda. Então, a vida de Jesus se manifesta. Paulo vai dizer assim, levando sempre e por todo lugar o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo que é mortal. A vida que eu vivo na carne, ele vai dizer, na história, no dia a dia, nos embates, nas relações, todas, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esse é o convite. É o convite para assumir a verdade do que se é, sem medo. Por quê? Porque eu tenho o sacrifício de Jesus sobre mim. Agora, pastor, eu fico com uma dúvida com relação aos dias de hoje. Se a gente for imaginar, naquele primeiro momento, no momento da primeira igreja, a gente sabe que muitos gentios, lógico, foram atingidos. Mas mesmo para eles, existia algo inculcado na sua mente do que era feito antigamente na lei. Então, se todo ano eles estavam acostumados a matar um animal, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, aspergia o sangue daquele animal para que os pecados fossem encobertos, a gente imaginava a dificuldade que eles tinham para entender que Jesus tinha feito aquela obra e de uma vez por todas o pecado havia sido perdoado e nós poderíamos ter essa nova conexão com Deus e com o mundo espiritual. Nos dias de hoje, o que o senhor vê como principal empecilho para a gente entender o que esse nascer de novo pode fazer conosco? Para mim, o principal empecilho é o conceito religioso. Que tem a ver com o que acontecia com eles naquela época também, né? Também. Lembre-se, você está falando com um pastor, ou seja, eu estou dentro de um contexto religioso. Não adianta você querer viver como igreja e sem a realidade religiosa, porque até institucional, né? Melhor dizendo, muito obrigado, porque isso é uma ilusão. Alguns vão dizer, a igreja primitiva e tal não era institucionalizada. Onde há
distinção de tarefas, de funções, onde há arrecadação, onde há local de reuniões, aí já há uma instituição. Então, lá havia tudo isso. Não dá pra gente conviver. Então, vamos sair, vamos montar um negócio nosso, vamos reunir eu e você. Tá bom. Na casa que seja, daqui a pouco já virou uma instituição, né? Bom, a gente vai precisar evangelizar, porque isso é tema básico das Escrituras. Aí você chama lá os seus parentes, seu amigo e tal. Aí daqui a pouco a gente tem que ter horário para chegar. A gente vai ter um local. Aí daqui a uma pouco, pessoa para cantar um louvor. Quem vai cantar? Vai limpar o banheiro. Exato. Pronto. Daqui a pouco já. Então, só que o viés religioso ele propõe que o homem pode se achegar a Deus a partir de si. Uhum. Que é a mesma proposta lá da Torre de Babel. Façamos uma torre de um modo que nós alcancemos o céu. Uhum. Então, a construção religiosa, ela é sempre de baixo para cima. O homem tentando ser aceito por Deus a partir de si, a partir dos seus expedientes, a partir das suas capacidades. O Evangelho é um Deus todo glorioso, que se esvazia dessa glória, algo que a gente não sabe nem dizer o que é, para poder encontrar o homem nessa condição. E o grande problema é que tudo isso é feito por graça. Há uma ação graciosa de Deus. E a graça ofende o mérito. Porque o que eu vou fazer da minha vida? Eu não alcancei isso, eu fui alcançado por isso. A gente até aceita nas nossas relações ganhar ou ter algo que nós ganhamos e que não representou nada do nosso esforço, se isso representar alguma vantagem. Uhum. Mas se você puder conquistar aquilo pelo seu esforço, você com certeza vai ter um valor diferente para essas coisas. Mas o Evangelho e o Novo Nascimento, ele é um dom de Deus, é a graça de Deus, e isso ofende o nosso mérito porque ele nivela todos. E para isso também eu preciso da consciência da minha necessidade. Jesus está num ambiente festivo, celebrando, comendo e bebendo com pecadores e publicanos, e ele é questionado pela turma da religião. Uhum. A religião chega, mas esses caras estão comendo e bebendo com publicanos e pecadores? Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Agora, num mundo de mentira, onde nós estamos o tempo inteiro tentando dizer que nós somos o que não somos, dizer que eu sou um pecador e que eu careço da graça de Deus, é ofensivo para o meu mérito, para a minha moral. Uhum. Então isso é um empecilho para o novo nascimento, porque as pessoas têm dificuldade em receber algo que é de graça, em crer que o sacrifício de Jesus Cristo foi único, suficiente, cabal, para nos dar acesso ao Santo dos Santos, a Deus. Uhum. E a religião, ela precisa que você não creia nisso. Uhum. Por quê? Porque ela se sustenta nesse viés, nesse vão. Uhum. Jesus chegou e falou assim, restaure o templo. Eu reergo em 3 dias, o que é a realidade que permanece. Está falando da sua ressurreição. O Anás, o Caifás se reuniram lá para poder ver o que eles iam fazer. A fala deles é a seguinte: rapaz, é melhor matar esse homem, porque senão daqui a pouco vão vir os romanos e vão tirar o nosso lugar. Então a religião, ela se sustenta ela se cria nesse ambiente da não graça, das aparências, da possibilidade humana. E o Evangelho trabalha justamente na finitude do homem. Da necessidade de fazer algo mais e de eu poder fazer algo que, afinal de contas, eu só estou nessa posição porque eu sou melhor do que o outro. Não, isso não me faz, não sou eu que sou melhor do que ninguém. Ele morreu por mim, morreu pelo outro também, né? Você matou Pastor, a chamada, Jaque. Tem várias, a gente vai voltar para esse bate-papo, Tá, tem várias questões. Nascer de novo é uma vez só. Me chama a atenção, porque quando a gente estuda essa passagem, a gente começa a ler os primeiros versículos de João capítulo 3, Nicodemos era fariseu, chama Jesus de mestre, e Jesus dá uma resposta para ele que de alguma forma vai nortear a vida de todos nós cristãos. A gente já volta para falar mais sobre esse texto. A gente está falando sobre o novo nascimento. Quem esclarece as nossas dúvidas hoje sobre o tema é o pastor Alexandre Chaves. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Não sai daí. Você sabia que o homem é composto por 3 elementos: espírito, alma e corpo?
Sendo o espírito a parte espiritual, a alma é a parte intelectual e o corpo a parte material do homem. Sabia que com o espírito o homem adora a Deus, com a alma o homem crê e obedece a Deus, e com o corpo o homem serve e faz a vontade de Deus. Temas Bíblicos está de volta. Estou recebendo o pastor Alexandre Chaves aqui, que hoje esclarece as nossas dúvidas sobre o tema Novo Nascimento. Ele também é teólogo, pastor da Primeira Igreja Batista de Londrina, e está esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse tema. Pastor, eu quero agora ir lá para o texto, pode ser? Eu vou para lá? E eu queria perguntar sobre isso. Como eu estava falando, me chama a atenção, porque ele era alguém importante, ele estava entre os fariseus, e daí Nicodemos, que era dos judeus, começa a conversar com Jesus, questionar Jesus, chamando de mestre, e Jesus responde a ele e diz: na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu queria que o senhor falasse para nós, essa passagem me chama tanta atenção e parece que norteia a vida do cristão. A gente está o tempo inteiro falando sobre novo nascimento. Realmente foi uma direção, uma palavra rema, uma orientação que serve para todos nós? Por que Jesus escolhe uma pessoa como Nicodemos para falar um negócio desse? Porque, em tese, Nicodemos está no topo da pirâmide. A palavra, toda a estrutura social do período de Jesus, ele é composto de partidos. Então você tem os fariseus, os saduceus, os essênios e assim por diante. A palavra fariseu traz na sua raiz o mesmo sentido da palavra santo, separado. Paulo era um fariseu. Para a gente ter uma ideia, ele diz assim: segundo a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Então, o que Paulo está dizendo? Coloca a Torá do meu lado, compara ela comigo, você não vai encontrar nenhuma incoerência entre eu e ela. Isso não é pouco. Você andar com uma placa no peito escrito assim, santo, não é para qualquer um. Então eles eram, do ponto de vista social, admirado pela moral. Do ponto de vista religioso, o expoente máximo da sua religião. Pessoas que se dedicavam, estudavam, cumpriam os ritos, a moralidade, enfim. Pessoas extremamente corretas do ponto de vista da religião e do ponto de vista moral e do ponto de vista humano. Só que, se esse camarada precisa de nascer de novo, que dirá eu, né? Você está entendendo? Jesus está dizendo assim, se essa figura que está no topo, cara, que cumpria a lei, provavelmente, a gente sabe que é impossível cumprir toda a lei, mas ele, tecnicamente falando, era um cumpridor do que está escrito na Torá. Ele é um cumpridor daquilo que está do lado de fora, que é algo muito diferente. Quando Jesus traz para dentro, ele acaba com essa ideia. E quando o cara fala assim, não matarás, é assim que a lei diz, eu porém vos digo, ele coloca em xeque todo aquele movimento da lei. Você acha que pelo simples fato de você não enfiar uma peixeira na barriga de alguém, você é santo? Não, querido. Às vezes você pode não matar alguém, mas o simples fato de você odiar, de você dizer que o significado daquela pessoa para você é nenhum. Fulano, eu não quero nenhuma relação com fulano, eu não perdoo o Beltrano, e o significado dele para mim é nenhum, não significa nada. Para mim, fulano morreu. Isto já não cumpriu a lei. Ou seja, do lado de fora você pode até ter êxito, mas do lado de dentro, essa que é a realidade. Isso que torna a lei impossível, né? Isso que torna a lei impossível e impraticável. Porque não é o que você faz do lado de fora, é a motivação que está do lado de dentro. Já o novo nascido, às vezes ele anda no caminho justamente inverso. Ele diz assim, Senhor, eu odeio aquele camarada, mas a tua palavra me chama a amar. Por misericórdia, manifesta a vida de Jesus de uma forma que eu possa amá-lo e perdoá-lo. E isto brota
de um poder que a gente não sabe explicar, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E quando isto acontece, ao invés de produzir em você o que produzia no fariseu, o que produzia no fariseu? Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Roubadores, adúlteros, malfeitores, antes jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ou seja, o texto vai dizer que ele orava de si para si mesmo, né? E ao invés de produzir em você essa jactância de pensar que você não é como os demais homens, mas que você é superior a eles por causa da sua conduta moral, isso gera um joelho dobrado. Alguém quebrantado, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque isso aí só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer com que eu perdoasse essa pessoa. Então é muito diferente o processo. E isto, como você começou na sua pergunta, é para todos. Se alguém não nascer de novo, não pode ter acesso à dimensão do reino de Deus. Quando a gente fala, eu acho curioso esse texto também, pastor, porque ele fala sobre algo que a gente faz na terra, com reflexo do que vai acontecer na nossa salvação. É isso mesmo, pastor? É um apontamento para o futuro quando ele fala a respeito do reino de Deus? Na realidade, é a fusão do reino de Deus naquilo que é imanente. A transcendência na imanência. É Deus vindo ser em nós aqui na história. É você trazendo essa realidade que é escatológica, ou seja, que é para o porvir, mas para aqui e agora. Por quê? É viver aqui e praticar aqui e estar aqui, né? No reino aqui. Aqui, não, por isso que a fala de Jesus é chegado a vós o reino de Deus. Então o reino de Deus é para aqui e agora. E onde ele é implantado? Ele fala assim, o reino de Deus, se alguém disser que ele está lá, que ele está acolá, não vá, não liga para isso. Porque o reino de Deus não se manifesta em visível aparência, mas ele estará dentro em vós. Então, se o reino de Deus chega a você, se a vida de Jesus vem a ser a sua vida, as pessoas à sua volta vão perceber isto. Elas vão sentir isto e vão ter acesso a isto. Se o que chegou até você é a sua religião, as pessoas também vão tocar nisto. A grande questão é a vida. Nós não sabemos explicar a vida. Ninguém sabe explicar a vida. Mas aquele que tem a vida, ao se relacionar, ao viver, a organicidade mesmo, o cenário que Deus lhe dá, sabe? O dia que você acorda, as pessoas com quem você vai encontrar, esse cenário é seu. Esta vida vai se manifestar. Não dá para você suprimir a vida. Você olha às vezes aquele asfalto árido e lá no meio tem um raminho verde que pegou um restinho de terra e saiu. É assim que a vida é. Ela toca, ela se manifesta. Queria entender sobre as responsabilidades, porque a gente entende e o senhor explica pra gente aqui no bate-papo que Deus vem e o próprio Jesus nos nivela. Então quer dizer que eu não sou melhor do que o outro e o outro não é melhor do que eu. Todos nós podemos nascer de novo. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, rasgou o véu, temos acesso ao Santo dos Santos e nada do que eu fizer vai me fazer mais ou menos merecedor do que ele fez na cruz, porque eu sou homem, ok. Isso não é responsabilidade minha, quer dizer, o Senhor fez isso por mim por amor e por misericórdia. Onde está a minha responsabilidade em nascer de novo, pastor? A minha parte nisso. O que você fez para nascer? O que eu fiz para nascer? Já. Assim, no momento do nascimento? Não fiz nada. É a mesma resposta. Isto não estava em você. Não é você quem domina esse processo. Se você perceber o texto na sua sequência, a próxima pergunta de Nicodemos é tentar dominar o processo. Ele fala, mas como que pode ser isso? Vou voltar para a barriga da minha mãe? Vou voltar para a barriga da minha mãe e tornar eu faço? É a pergunta dele. O que eu faço é sempre uma pergunta da religião. O que Deus fez é sempre a resposta do Evangelho. Porque nós não nascemos de novo pelo meio do que nós fazemos. Nós nascemos de novo por causa do que Deus fez em Jesus Cristo. Esta é uma ação de Deus. Ele age na minha e na sua vida, nos convencendo do seu amor pela sua graça. Mas eu tenho uma escolha? Em algum momento? Tenho uma escolha? Ou não tenho uma escolha? Bom,
Tudo bem, eu sei que a gente vai entrar numa outra questão. Exato, se você quiser, Mas se dá uns 3 programas. Eu sei que a gente vai entrar numa outra questão, e eu gosto dessas questões polêmicas, porque eu acho que é uma pergunta também cabível a esse momento do nosso bate-papo. Eu fujo de entrar nessa questão, porque eu sei que rende mais de um programa inteiro. Mas nesse momento eu vou perguntar. Tá. Eu sei que tem pessoas de várias denominações diferentes nos assistindo, mas eu vou perguntar. Por que eu acho necessário perguntar nesse momento? Porque até que ponto é a gente que escolhe? Porque se a palavra de Deus fala que inclusive é Ele que nos convence, eu fico imaginando até aonde vai essa responsabilidade do homem de escolher nascer de novo. Porque afinal de contas, pastor, às vezes não sou eu que escolho olhar para o camarada e falar, eu preciso orar para amar, como aquele exemplo mesmo que o senhor deu, eu não vou com a cara dessa pessoa, mas eu preciso orar para que o Senhor me ensine a amá-lo, porque eu não dou conta disso. Não foi uma escolha minha fazer essa oração, por exemplo? Na realidade, a escolha, se você for ver do ponto de vista da Bíblia, bíblico, quem teve essa condição legítima foi Adão e Eva. Acabou. Essa é a minha pequena maneira de entender. A partir daí, todos nós nascemos escravos do pecado, diz a palavra de Deus. E um escravo não tem condições de escolher absolutamente nada. Mas quando nós somos regenerados pela palavra de Deus, que tem a ver com Deus e não comigo, com a sua vontade soberana, é lógico que na prática dessa vida, eu sou colocado diante de escolhas. Mas essas escolhas são fruto da minha relação com Deus. Não sei se pode contar alguma coisa da vida. Pode, fica à vontade, por favor, dê um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Bom, acho que eu vou pular esse que vai ser forte para a turma. Pode dar um exemplo forte. Então tá bom. Então tá, o pastor está atendendo uma pessoa numa situação de dificuldade no casamento, e essa pessoa, em um determinado momento, se declara para mim: ó, pastor, eu estou interessado no senhor. Uma pessoa extremamente bonita, uma pessoa, enfim, atraente. Tudo isso, quando vem, a carne deseja. Está em mim. A vontade disso não saiu daqui. Só que isso não é uma questão para mim de céu e inferno. É uma questão de consciência. Então, naquele momento, eu falei assim: ó, querida, eu não tenho como conversar com você agora. Não tenho condições. Liguei para 2 amigos, ou encontrei com 2 amigos da igreja e orei. Falei assim: irmão, vocês precisam orar por mim, porque eu estou numa situação complicada e eu estou sendo tentado e eu não estou encontrando em mim forças para resistir a essa tentação. Então, o que eles fizeram? Não, ele falou: a igreja vai cercar você, irmão. Estes 2 irmãos me abraçaram e oraram comigo. A partir desse momento, eu assisti um filme. Saí dali e fui para casa assistir um filme. E nesse filme, um dos personagens roubava, era o filme Troia, roubava a Helena de Troia, colocava debaixo do navio, e quando eles estavam lá, indo para Troia, ele chamava o Heitor, o seu irmão, e dizia assim: ó, Heitor, dá uma olhada aqui. Daí ele olha, tá lá a Helena de Troia, toda bonita lá. E o Heitor fala assim: você tá maluco? Você tá louco? Ele fala assim: que louco que por ela eu mataria e eu morreria. Essa é a fala dele. Aí o Heitor diz assim: o que você entende de amor e o que você entende de morte? Aí ele diz assim: e o amor das esposas que perderão seus maridos nessa guerra? Porque se você não sabe, agora vai haver uma guerra. E o amor dos maridos que terão as suas esposas violentadas por causa dessa guerra? E o amor das crianças que perderão seus pais e dos seus pais que terão seus filhos escravizados? Aí ele olha e diz assim: e o amor do seu pai por Troia? Aí eu percebi como que o Senhor falando comigo, ele dizia assim: filho, se você entrar por esse caminho, é igual lá no Éden. É agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, bom ao paladar, mas mata. Essa é uma consciência. Você vai matar a sua esposa, você vai matar os seus filhos, você vai matar esta moça, você vai matar os filhos dela, você vai matar o marido dela. E você está diante de uma igreja que vai olhar para você e muitos vão morrer. A morte não é, como eu falei, não é cair duro. É tudo aquilo que
impede o fluir da vida. Ora, eu tenho uma consciência do que Deus é e da sua palavra. E Ele tem um caráter, e esse caráter é bom. E quando Ele diz alguma coisa é porque é. Então eu olho para o Senhor e falo assim: Senhor, tem misericórdia de mim e me sustenta então nisto. Novamente a vida de Jesus se manifesta. E a minha fala é: querida, eu não tenho como te assumir integralmente, a não ser que eu fosse te usar. Mas isto também é pecar contra Deus, porque isto também é considerar você um nada. É não dar a você a dignidade que Deus dá. Aforante tudo isso, eu vou complicar a sua vida e vou complicar uma vida de um monte de gente, inclusive a minha. Então, qualquer realidade de amor a você e a todo mundo é dizer não a isso aqui, e eu digo não em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o senhor acaba de dar um exemplo aqui, ó, de carne e osso, um exemplo de algo que poderia acontecer com qualquer pessoa. E aí eu tenho que fazer essa pergunta. Tinham várias escolhas, várias coisas. Quando uma situação se apresenta a nós, a gente pode ter infinitas possibilidades. Daqui para minha casa, eu conheço pelo menos 5, 6 caminhos diferentes. Em cada bairro que eu tô, eu penso, eu posso virar aqui ou virar aqui. Eu vou escolhendo para onde eu vou. O senhor podia ter escolhido 1 milhão de motivos, nesse momento, aproveitando esse exemplo, para se convencer de que tudo bem, de que teria motivos, de que mais isso, de que mais aquilo. Mas o senhor procurou pessoas para te cercarem em oração e ficou atento à voz do Espírito Santo. De alguma forma, isso não é uma escolha desse renascimento, pastor? Não, é a escolha do renascimento. Faz parte do renascimento? Essa escolha só é possível ao renascido. Uhum. É isso que eu quero dizer. Essa é uma escolha que não tem nada a ver com o nascer de novo. É porque eu nasci de novo. Que consegue fazer essa escolha? Não é nem que consiga. Eu tenho um cuidado com a terminologia, eu peço perdão para você, Imagina. Porque quem consegue sou eu. Uhum. Né? Não, eu não consigo. Eu dependo daquilo que Cristo já conseguiu para mim. Eu só clamo a Deus para que esta vida se manifeste, sem que eu sinta prejuízo nisso. Por quê? Porque a minha consciência foi invadida pelo reino de Deus. Eu não faço isso porque pode ou porque não pode. É porque eu sei aquilo que é bom, aquilo que é vida, aquilo que é de Deus, aquilo que glorifica a Deus. Eu não tenho essa condição em mim mesmo. Mas Deus olhou para Jesus e disse assim: este é o meu filho amado em quem tenho todo o meu contentamento. Deus olhou para mim e disse assim: eu te fiz agradável a mim mesmo no amado, como está lá em Efésios. Então, eu não quero andar em direção àquilo que é santo para ir para o céu. Não, é porque o céu já me invadiu. É porque eu não tenho nada a ver com aquilo que é ruim, mal, perverso. E eu tenho essa consciência, eu não estou barganhando. A gula é pecado, mas ninguém vai para o inferno por comer um bombom a mais. Entende o que eu quero dizer? Então, eu estou tranquilo quanto ao meu destino eterno, porque não depende de mim. E aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a sua vinda. Porque aquele que me tomou nas suas mãos disse: da minha mão ninguém arrebata. Eu e meu pai somos um e ninguém pode arrebatar da mão do meu pai. Então eu preciso fazer essa outra pergunta que também vai ser polêmica, mas o nascido de novo pode cair? Quer dizer, uma outra pessoa numa situação semelhante a essa do exemplo, passou exatamente pela mesma coisa, se já nasceu de novo, pode cair? Pode. Peraí, não responde. Já falou que pode, mas ele vai explicar pra gente os detalhes daqui a pouco. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta, recebendo o pastor Alexandre Chaves aqui no nosso programa, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre o novo nascimento. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta, tá ficando polêmico. Você sabia que no dia em que nasceu um bebê chamado Peleg, a terra se dividiu? Veja só! E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. Gênesis 10, 25. Jared, Noé, Adão, Sete, Quenã e Enos foram os 7 homens que mais viveram na Bíblia?
Temas Bíblicos está de volta. Boa noite para quem está ligando a TV agora. A gente conversa hoje sobre o novo nascimento. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Alexandre Chaves, que também é teólogo, pastor da Primeira Igreja Batista em Londrina. Eu vou refazer a pergunta que eu fiz no bloco anterior, que foi: aquele que nasceu de novo, ele pode cair, ele pode pecar, ele pode errar? Pode. Perfeitamente. Quando você olha, por exemplo, para as Escrituras, você vê um Paulo arrependido. Você olha para Pedro e você vê alguns momentos de ira de Pedro. Você olha para a sua vida e se vê cercado de fraqueza. Quando a gente olha, eu amo a palavra de Deus porque ela não tem nenhum problema com a realidade humana. Então, quando você olha, por exemplo, para Abraão, depois que Deus disse assim, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, lá no capítulo 12 de Gênesis, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você pai de nações, vou engrandecer o seu nome, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, enfim, eu vou fazer de você uma grande nação. A pergunta é, quando isso aconteceu? Isso aconteceu quando Deus disse. Quando Deus dá uma palavra no nosso coração, essa realidade quando a palavra que diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, invade o seu coração e traz fé para você crer, e você crê que você é uma nova criatura, isso é uma realidade porque Deus disse. Mas Abraão, no seu caminhar, ele tem que sair dali, ele tem que passar pelo Vale do Negueb, que é um lugar árido, seco, sem muita vida. E diante das dificuldades, ele corre para o Egito. O Egito é uma figura de mundo nas Escrituras, do pensamento do mundo, do poder mundano, do sistema humano. E para entrar naquele lugar, ele precisa fazer o jogo do mundo. E o jogo do mundo é o jogo da mentira. Então ele diz que a sua esposa não é a sua esposa, que ela é sua irmã, ainda que ela fosse minha irmã dele. Contudo, ela era esposa. Ela era esposa. E esse faraó tomba. E daí fica um questionamento, tem vertentes teológicas que falam diferentes, mas eu fico imaginando aquela mulher, não sei se de fato Faraó teve ou não relação com ela, mas eu fico imaginando a angústia ele entregou a mulher. Desculpa, é um desabafo sobre Abraão que eu tô fazendo nesse momento, porque o Abraão, ele era o cara, né? Deus falou, vai, e ele foi sem saber pra onde ia, e daí de repente ele me pega e me deixa Faraó tomar a mulher dele. Ele não era muito cara, não. Ele não era. Quando a gente estuda, eu fico boa com esse Abraão. E ele repete, né? Que depois ele faz... vai lá e tem um filho com Agar, ainda por cima. Ele fez isso 2 vezes? 2 vezes, você tá entendendo? Tem a questão, ele traz Agar do Egito, ele tem um relacionamento com Agar. Enfim, você vê na vida de Abraão uma vida de equívocos. Tava com Ló e não era para ele estar com parentes. Não era para estar com parentes, enfim. No capítulo 17, ele ri da cara de Deus. Deus fala, então, vai acontecer a questão agora lá com o seu filho, você vai ter. O texto vai dizer que ele caindo com o rosto em terra, riu-se de Deus e disse, Oxalá vive Ismael na sua presença. Deus, se você cuidar de Ismael para mim já tá bom demais. Olha, se eu sou Deus, eu faço alguma coisa ali, né? Mas graças a Deus que eu não sou Deus. O que eu quero dizer com esse exemplo? Abraão errou muito. Davi errou muito. Moisés errou muito. Jacó, gente. Jacó fez o absurdo ao ponto de Deus ter que descer e dar um pau nele. Pois é. Ele colocou toda a sua família entre ele e o seu irmão. Isso é o absurdo da covardia. Mas Deus tem um propósito. Lógico que nós erramos. Lógico que a gente erra. Porque nós estamos dentro de um contexto de fraqueza. Mas nós não somos chamados a isso. Há um espírito novo, há uma lei nova. A lei do espírito da vida. Então, diante da tentação, diante das dificuldades, eu não sou mais... eu não tenho mais só uma palavra a dar para o pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não tenho que dizer sim, Senhor, pecado. Agora eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus. Eu posso invocar o nome do Senhor e ser salvo. Isto me dá a possibilidade de não errar, mas isso não significa que eu não errarei.
Por isso que as Escrituras vão nos dizer: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém contudo alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados, e não somente pelos nossos, como também pelos do mundo todo. O problema é que a religião coloca a questão do pecar e de não pecar como aquilo que nos distingue uns dos outros, ou que nos dá ponto com Deus e não pontos com Deus. Para, de novo, uns serem maiores do que os outros, melhores do que os outros. Olha esse aqui que exemplo, nunca caiu. A compensação, esse aqui já caiu uma vez. Então, para Deus não tem isso, não tem isso. Então é perfeitamente possível o erro na vida do cristão. Mas sempre a consciência e o desejo de andar no caminho do Senhor é maior. Nascer de novo. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre o batismo, tá? Mas quando aquela passagem especificamente de João 3,3, né? João 3,3, em que Jesus dá essa orientação sobre a necessidade de nascer de novo para viver o reino. Esse nascer de novo, ele acontece uma vez só? Esse nascer de novo, acontece como, pastor, exatamente? Eu sei que a gente já falou um pouco no começo, mas eu queria retomar para a gente entender melhor. Uma vez só, é como a gente. Agora, a questão é que o novo nascimento não acontece sem perder a vida velha. Então a conversão está por aí também, porque a conversão às vezes demora, ela não só demora um pouco, como ela é constante em algumas coisas. Não, uma coisa é você sair do Egito. Outra coisa é você chegar em Canaã. Quando você pisou o pé para fora do Egito, você já não está mais no Egito. Não é mais Egito. Mas você não chegou em Canaã. A palavra de Deus vai dizer que a vereda do justo é como a luz da alva, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia. A palavra de Deus, Paulo vai ensinar aos Coríntios que todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, sendo que somos, sem medo, por causa do amor de Deus por nós, contemplando a sua face, ou seja, vendo o seu reino, vendo Deus, se relacionando com Deus, somos transformados de dia em dia, de glória em glória, como que na sua própria imagem, como que pelo Senhor, o Espírito. Então, é uma ação de Deus dia a dia. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu estou dentro de um processo histórico, eu estou preso no tempo. Deus não. Deus olha para mim e vê Jesus. A Bíblia vai dizer que nós estamos, do ponto de vista de Deus, prontos, perfeitos e acabados. Isso está lá em Colossenses. Agora, eu não me vejo assim, eu preciso andar por fé. A minha vida é uma vida de fé, eu não vejo isso em mim. Não vejo amor em mim, não vejo perdão em mim, não vejo nada disso em mim. O que eu vejo é fraqueza. Eu vou olhar como Paulo e vou dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Mas tem uma palavra de Deus a meu respeito. E Deus é de verdade. E Deus sustenta o universo pela sua palavra. E vai sustentar a minha vida também. E é simples assim. Agora, o novo nascimento é uma vez só. Agora, ninguém experimenta a vida da ressurreição sem perder a vida velha na cruz do Calvário. Por isso que Paulo vai dizer assim, porque eu, mediante a lei, ou seja, no que se refere com a lei, estou morto para ela, morri para a lei. Não tenho qualquer relação de um morto, nenhuma. Qual que é a minha relação com a lei? Absolutamente nenhuma. O problema é que tudo que Deus diz é lei, entende? Se Deus disser para nós o seguinte, que aquele caminho é bom e aquele é ruim, então pode seguir pelo aquele caminho, porque aquele caminho é bom. Por quê? Porque Deus não mente, porque tudo que Deus diz porque Deus não pode mentir. Então, desse ponto de vista é lei. Mas aquela relação com a lei da justiça retributiva acabou. Se você fizer, isso vai te acontecer de bem. Se você fizer errado, isso vai te acontecer de mal. Isso não tem nenhuma relação mais com Deus. Eu estou morto para a lei. Com qual propósito? A fim de viver para Deus. Estou crucificado com Jesus Cristo e logo não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, não tem novo nascimento sem cruz. Não, absolutamente. Não existe a experiência de nascer de novo sem a experiência de perder a vida velha na cruz. Jesus diz assim, eu quando for levantado da terra na cruz ou no madeiro, vou atrair todos a mim mesmo.
E o texto vai dizer, e isto dizia ele, significando de que tipo de morte havia de morrer. Ou seja, naquela cruz, todos nós fomos atraídos. Aquela morte não é a de Jesus. Jesus não tinha pecado. Aquela morte é a minha. Ele se fez maldição. Ele se fez maldição ou maldito. Para que a bênção de Abraão pudesse chegar até nós. E qual que é a bênção de Abraão? O texto de Romanos vai dizer que é o Espírito. Ser um Espírito com Deus, ser um com Deus. Isso não é pouco. Tá. Morri, fui rejeitado por Deus, fui julgado por Deus, fui condenado por Deus, fui até o inferno, junto com Jesus. Mas como a morte não pôde reter Jesus, ele saiu da morte e eu saí com ele. E todos aqueles que creem em Jesus experimentam esta ressurreição. E isto é um novo nascimento, ou seja, isto acontece aqui e agora. A vida da ressurreição está dentro de mim, está dentro de todos aqueles que creem. Então, só que você não experimenta a vida da ressurreição sem a cruz. Por isso que muita gente, eu tenho uma pregação que eu chamo lá na nossa comunidade, que eu fiz uma chamada Todo Mundo Quer Ir para o Céu, mas ninguém quer morrer. Eu fiz uma pergunta para a igreja, eu falei assim, quantos aqui gostariam de ser pessoas bem-sucedidas, educadas, bem comportadas, pessoas de respeito dentro da sua religião, pessoas admiráveis do ponto de vista moral, pessoas que tivessem tranquilidade na sua vida? Eu gostaria que entrasse nessa fila da direita. Você não precisa levantar, só levante sua mão. Aí todo mundo levantou a mão. Agora, quantos aqui gostariam de levar um tiro na cabeça? E coloquei aqui do lado esquerdo. Levante sua mão. Ninguém levantou. Eu falei, então todo mundo quer o céu, mas ninguém quer morrer. E é isso que a cruz faz. A cruz, Deus não alimenta nenhuma esperança a meu e a seu respeito. Deus não se decepciona comigo, com você, porque Ele não alimenta nenhuma expectativa. Só se decepciona quem alimenta expectativa. Deus olhou e as Escrituras vão dizer que encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Romanos 3. Então, só para concluir, pode concluir, já. Imagina. Então, sem perder esta vida velha, não há manifestação da vida nova. Agora, eu quero ter toda a relação com Deus e com o céu, mas não quero perder a minha vida velha, porque a vida velha fala do controle. Eu estou no controle. Eu coordeno, eu falo o que Deus pode fazer e o que Deus não pode fazer, não. Quando é chegado a vós o reino de Deus, é Deus quem governa. E Ele vai precisar tratar. Ele vai mexer em coisas que eu gostaria que Ele não mexesse. Ele vai expor realidades que eu estou escondendo do mundo inteiro e mesmo até de mim, às vezes. Mas Ele vai trazer a luz por meio da sua palavra e do seu Espírito. Isso é constrangedor, isso me machuca. Mas Ele diz assim, filho, você vai conhecer a verdade vai te libertar. Eu quero fazer de você alguém livre, alguém vivo, alguém autêntico, alguém novo. E isso não pode ser construído em cima de uma base velha. Eu vou precisar matar você para depois fazer você nascer novamente na ressurreição. E isso eu fiz em Jesus. Em Jesus você morreu e em Jesus você ressuscitou. Se você crê nesse absurdo, você experimenta o reino de Deus, você vê o reino de Deus e você tem a manifestação da vida da ressurreição em você. É por isso que quem nasce de novo consegue viver esse reino de Deus em tudo, em todas as áreas. Ela é a mesma pessoa na igreja, ela é a mesma pessoa no trabalho, ela é a mesma pessoa entre os amigos, ela é a mesma pessoa no trânsito. Com todas as dificuldades que nós temos por sermos carne, nós conseguimos viver o reino de Deus em todos esses âmbitos da nossa vida, não é verdade, pastor? O que significa isso? Significa o seguinte, eu sou uma traia em todos os lugares. Na igreja, na minha casa, nas minhas relações, eu sou um mau caráter, eu sou um pecador, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão. Mas acontece o seguinte, o dia que Jesus entrou na minha vida, Ele transformou toda essa realidade, Ele vive em mim. Por isso tudo que você vê de bem em mim, se você tocar em vida, em amor, se você tocar em verdade, se você tocar em fidelidade, saiba de uma coisa, isso não é meu, isso é Ele. Isso é de Jesus, por isso a glória é a Ele. Por isso louvado seja Ele, não eu. Se o senhor está falando, me faz lembrar, esses dias não, alguns dias eu estava conversando com meu marido,
E eu levei pra ele uma situação que tinha acontecido e eu falei, meu Deus, mas como essa pessoa pode fazer uma coisa dessas? Eu não acredito nisso. Eu tava lá reclamando, né, que a pessoa fez. O marido olhou pra mim e falou assim, sabe por que você não faz que nem ela? Eu falei, eu sei. Ele falou, você não sabe. Aí eu falei, né, por causa disso, por causa daquilo, por causa do outro, por causa convertido, não sei o que. Meu marido falou assim, não, é por causa da graça. É única e exclusivamente por causa da graça, que nesse momento você não fez algo igual a essa pessoa. É único e exclusivamente por causa disso. Ela não nasceu de novo, ela está com essa ausência que você tem. Tipo assim, meu marido falou, grande coisa que você não fez que nem ela. E é mais ou menos esse chacoalhão que a gente precisa muitas vezes, né, pastor? O problema é que nós nos idealizamos. E a nossa idealização, porque em nós entrou um veneno. E esse veneno qual é? Como Deus sereis. Uhum. Então, por que Deus é apresentado sempre como poderoso? A identidade de Deus não está no poder. A identidade de Deus está no amor. Deus é amor. Ainda que Ele tenha todo o poder, contudo esse poder ele é exercido a partir da sua identidade, que é amor. Caso contrário, Ele não poderia ir para a cruz. Ele tinha que chegar e falar, seguinte, acabou, todo mundo no lixo, vou fazer tudo de novo. Mas não, Ele vem num processo de resgate que custa a Ele, não a nós. É que custou o sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Então, por que eu não faço? Por que eu ajo diferente? Porque existe uma consciência da vontade de Deus, e diante dessa consciência, por uma mente que foi iluminada e um coração que foi trocado, eu digo, Senhor, vem ser isso então em mim. Vem me ajudar a tratar com... Isso não significa que você não vá, presta atenção, explodir em determinado momento, errar. Mas esta consciência de nós, ela precisa, Deus vai usar essas circunstâncias para nos mostrar. Pedro, lá no capítulo 26 de Mateus, ele aprendeu com a bronca que ele tomou no 16, que ele não podia ir contra a cruz. Então ele tem lá no 16 a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo e tal. Você que está nos assistindo, acompanha lá depois se você quiser. Depois ele toma pra trás de mim, Satanás, na sequência. Então o cara tem uma revelação e Jesus vai dizer assim, ó, rapaz, tremendo o que está acontecendo. Foi Deus que te revelou, né? Você é um instrumento de Deus. Você está sendo alvo da revelação divina. Aí ele fala, então, agora eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso padecer na mão dos anciãos, eu preciso morrer, eu preciso ser crucificado, morto e eu preciso ressuscitar. Pedro, tomando a parte, repreendendo, disse. Não, eu fico imaginando o camarada chamando Jesus num canto para dar um conselho para Jesus, chega no escritório, Jesus. E que eu vou te dar um conselho? Chega aqui no escritório, eu vou te dar a letra aqui, ver como é que funciona. Ó, rapaz, isso não vai acontecer não. Anda comigo, o negócio vai ser diferente. E Jesus diz, arreda-te de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Então ele aprendeu, eu não posso ser contra a cruz. Lá no 26... Jesus avisa novamente, porque Jesus ficou agora avisando os seus discípulos, dizendo, olha, essa noite vocês vão se escandalizar, porque está escrito, por ferir o pastor, a cruz, e as ovelhas ficaram dispersas. Pedro diz assim, eu não posso ser contra esse troço. Ele fala assim, Senhor, todos podem se escandalizar, menos eu. Aí Jesus fala assim, não, Pedro, não é assim que funciona. O galo não vai ter nem cantado, você já vai ter me negado. Ele falou, Jesus, se eu precisar morrer, eu morro. Por que Jesus não... Então vamos fazer o seguinte, Caboclo, você vai andar do meu lado aqui, do meu lado você não sai. Porque não é um negócio simples negar o Senhor. Pedro estava mentindo quando disse isso? Eu acredito que ele acreditava que conseguiria fazer isso. Isso mesmo, ele confiava nele. Só que Jesus sabia quem é ele. A palavra de Deus vai dizer que Deus, como um pai se compadece dos filhos, ele se compadece de nós porque ele sabe que nós somos pó. Então, Deus permite esse fracasso de Pedro para poder trazer ele à consciência dele mesmo. E nós precisamos, às vezes, de muitos fracassos para a gente se enxergar e para a gente aprender a depender de Deus e da vida da ressurreição. Às vezes a gente olha e fala, como Pedro fez isso? Pedro é o nosso, somos eu e você, né? O nosso reflexo, nós, né? É a nossa carne, o nosso osso aqui. Vou perguntar do batismo já, tá, gente? Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Ainda tem muito pra gente aprender sobre o novo nascimento com o pastor Alexandre Chaves, que tá aqui. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Você sabia que o
O azeite é símbolo da unção do Espírito Santo e é citado cerca de 146 vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Jacó entornou azeite sobre a pedra que ele usou como travesseiro para dormir e a ungiu, como um memorial da presença do Senhor naquele lugar. Que o profeta Eliseu teve um ministério muito ligado ao Rio Jordão, fez até um machado flutuar na superfície das águas. Observe em 2 Reis 6:6. O Temas Bíblicos está de volta no nosso último bloco com o pastor Alexandre Chaves, hoje falando sobre o novo nascimento, pastor e teólogo, explicando para nós sobre esse tema. Pastor, não posso deixar de falar de novo nascimento sem fazer a pergunta sobre o batismo nas águas e a relação que há com o novo nascimento. Bom, a relação com o novo nascimento em si é nenhuma. É porque a gente faz essa relação, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu imaginava que a resposta fosse essa, mas eu precisava perguntar. Porque, na realidade, o batismo é uma expressão pública de fé de algo que necessariamente já precisa ter acontecido dentro do seu íntimo. Ou seja, então é como se fosse a oficialização, como se fosse o ato solene daquilo que já aconteceu, na verdade. O testemunhar, né? Diante da igreja, diante do mundo, a realidade de que na sua imersão você morreu e na sua saída das águas você nasceu de novo. Você tem uma nova vida. Isso tem uma ordenança de Jesus, é muito importante, mas isso é para os novos nascidos. Não é para nascer de novo. Entende? É para quem já nasceu. É para quem já nasceu. Ou seja, é muito importante, sim. É muito significativo, porque Jesus nos ensinou a fazer isso, né? E de fazer discípulos por todo mundo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Então, Jesus nos ensinou isso, e isso é extremamente importante, tem um significado espiritual tremendo, muito significativo. Mas tem gente que pode se batizar nas águas sem ter nascido de novo ainda, né? Por falta de entendimento. Isso pode acontecer. Tem muita gente que faz isso, né? Até a gente estava falando do Ariovaldo Ramos, eu lembro que uma vez a gente estava conversando e ele... Olha, você não podia falar, vou falar. E ele foi convidado para pregar em uma comunidade, estava tendo batismo naquele dia. E ele discerniu uma mulher possessa. Ele olhou e viu a mulher possessa de demônios na fila do batismo. Foi lá, se batizou. Na hora que terminou o negócio, ele chamou os pastores daquela igreja e disse a eles, falou: queridos, vocês não conseguiram discernir o que estava acontecendo ali? Aquela mulher está possessa de demônios. Então, é muito possível. Muita gente faz isso. Vou fazer um comentário rapidinho. Eu quero falar mais sobre graça ainda, mas eu preciso fazer um comentário rápido por conta do nosso pouco tempo. Eu quero falar um pouco a respeito... A gente falou muito sobre o novo nascimento e sobre questões que atrapalham esse novo nascimento. A gente falou de religião, a gente falou sobre pecado, e eu preciso falar sobre igreja, preciso falar um pouco sobre isso e falar sobre algumas coisas que a gente tem visto. Pastor, eu tenho a impressão de que às vezes nós, enquanto igreja instituição, temos esse costume de até mesmo ensinar que as pessoas são diferentes, sim, e de que como aquela oração do publicano e do fariseu, né? Olha que bonita, aquele ali dizima, aquele ali frequenta todos os cultos, aquele ali nunca caiu, aquele ali é melhor do que aquele que não sei se está dizimando, que pecou, que já caiu uma vez. Infelizmente a instituição faz isso, não faz, pastor? A instituição faz. Uma coisa é o que a Igreja de Jesus Cristo faz e diz, uma coisa é o que Jesus Cristo faz e diz. Então, se você for entender, você tem ali no começo da igreja, nos 3 primeiros séculos, uma expansão da igreja de forma tremenda
num mover do Espírito, onde as pessoas eram impactadas pela mensagem, pela vida dos cristãos e eram transformadas. A partir de 300 entra uma figura interessante chamada Constantino na história. Entre 306 mais ou menos e 320, você já tem esse homem que tomou conta, porque ele entendeu que o cristianismo poderia ser a massa, ou a argamassa, para dar liga no império que estava sendo diluído. E depois, a partir do concílio de Nicéia, se estabelece um credo, e em 380 Teodósio oficializa o cristianismo como a religião oficial do império, e até 500 isso está consolidado, ou seja, a igreja passou a determinar e a dizer de quem Deus gostava e de quem Deus não gostava. Até porque foi uma questão totalmente política, né? Exato. Essa oficialização. O cara dormiu pagão e acordou cristão por uma canetada do imperador. A partir daí, essa estrutura ficou com hegemonia plena, quase que absoluta, até 1500 com a Reforma Protestante, a partir de Lutero, mesmo um pouco antes, com John Wycliffe, John Hus. Mas esta igreja, que no começo era perseguida e morta por causa do amor a Jesus, passou então a perseguir e a matar. Você entende o que eu quero dizer? Uma inversão, praticamente. É uma inversão absurda. Então, a igreja faz essa separação, essa igreja institucional. Mas não é, quando a gente olha para as escrituras, não tem o que dizer, né? Jesus é esse, eu não sei o tempo que a gente tem mais para explicar isso, mas eu estava no fundo de casa e eu estava orando e eu disse: Deus. E aí Deus ficou distante, metafísico, impessoal, e eu falei: Pai. E aí eu me senti, falei: você não está com essa moral toda. Aí eu falei assim, uma oração de criança, falei: desculpa Deus, mas quem que é o Senhor? E aí Deus começou, a partir de Mateus 17, o Monte da Transfiguração, Jesus sobe com seus discípulos Pedro, Tiago e João, acontece algo maravilhoso, Jesus é transfigurado, ele é glorificado, as suas vestes brilham, e de repente o próprio, ali está com ele aparece no contexto Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João também estão com ele, mas aparece no contexto Moisés e Elias, a figura principal da lei, a figura principal do profetismo, e de repente o próprio Pai se manifesta ali numa nuvem, na Shekinah, na glória de Deus. Com isso os discípulos caem com o rosto em terra apavorados, e Jesus os toca e diz: não temas. E o texto vai dizer que eles, levantando os olhos, a ninguém viram senão somente a Jesus. E a voz de Deus dizendo a partir da nuvem é: este é meu filho amado, a ele ouvi. E era como se Deus estivesse falando comigo: filho, você quer saber quem eu sou? É essa a pergunta que você me fez? Então olhe para Jesus. Ele é meu filho amado, a ele ouvi. Aí, quando o texto diz assim: e levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus, é como se Deus estivesse me dizendo. Isso não é canônico, tá, gente? Isso é uma experiência pessoal, não significa que você tem que ter a mesma. Levantando os olhos, a ninguém viram, senão somente a Jesus. É como se Deus estivesse me dizendo o seguinte: filho, você quer saber como eu sou, como eu penso, como eu ajo? Foca ele. A lei é insuficiente para me revelar, os profetas são insuficientes para me revelar. Este é o meu filho amado. Aí eu tomei um choque, porque tem todo o nosso respeito, e isso não significa não respeito às Escrituras. Até porque eu só fui consolado a partir do momento que eu lembrei de Hebreus. O Espírito ministrou Hebreus 1:1, que diz: havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras, a nós falou-nos de modo definitivo no Filho. Então eu falei: opa, tô dentro aqui. Tô seguindo o raciocínio aqui de Deus. Também. Aí comecei a fazer uma leitura do Novo Testamento, focando em Jesus, e a minha vida mudou absolutamente a partir dali. Todos os preconceitos, os conceitos trazidos pela minha instituição religiosa começaram a ruir para que sobrasse somente Jesus. E eu estou nesse processo, ainda, né? Mas aí eu vi Jesus entrando passando, por exemplo, na coletoria e chamando Levi. Levi é um coletor de impostos, Levi é alguém mal visto. Levi é Mateus, que vai escrever depois o Evangelho de Mateus. Levi, posso andar com você? Não, vem andar comigo. Claro, larga tudo e vai andar com o Senhor. Aí Levi chama ele para comer na casa dele, fazer um churrasco, o texto que a gente falou até no começo.
Jesus fala, eu vou levar meus amigos. Ele diz assim, eu vou também levar os meus. Que gente é essa? É gente que não vai nada. E aí Jesus come e bebe com eles. Eu falo, Senhor, meu Deus amado, a igreja sempre me falou que o Senhor não andava com esse tipo de gente. A igreja sempre me disse que o Senhor não ia nesses lugares. E o Senhor está fazendo. Aí ele diz, ó, uma coisa é o que a igreja diz, uma coisa é o que a igreja institucional. Porque a igreja somos eu e você. Exatamente. A igreja é esse organismo vivo. Essa estrutura organizacional matou 54 milhões de ameríndios aqui nas Américas. Quando as expedições de descoberta chegaram aqui nas Américas, havia 60 milhões de índios americanos. Quando eles saíram, tinha 6 milhões. Quer dizer, 54 milhões de pessoas morreram em nome de Jesus Cristo. Então, foque em Jesus. Olhe Jesus. Jesus é o nosso leito hermenêutico de interpretação das Escrituras. O que significa isso? Nós precisamos ler as Escrituras a partir de Jesus. Jesus está diante de uma mulher que está no 6º marido, que ela já teve 5 e o que ela tem agora não é dela, restaurando a dignidade dessa mulher. Jesus está diante de uma mulher que foi pega em flagrante adultério e ele está dizendo, tão pouco eu te condeno. Eu lembro uma vez que um casal adulterou lá na igreja e eu cheguei na igreja. Ele usa exemplos. Eu cheguei na igreja, estava lá o adúltero sentado num banco, a igreja lotada, no banco de trás ninguém, no banco da frente ninguém. Quer dizer, a igreja estava dando um espaço de banco para ele. E eu cheguei e falei assim, pai, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai fazer o que eu faço. Senta do lado, abraça, anda junto. Eu falei, a igreja vai surtar. Eu fui lá e fiz o que Deus falou, porque é o que Deus faz, não o que a igreja faz. Nós não apedrejamos mais as mulheres adúlteras com pedras. Nós fazemos isso com os nossos olhares. Nós não matamos mais as pessoas. Nós fazemos isso cortando elas do nosso convívio. Então, uma coisa é o que Jesus disse, outra coisa é o que a instituição diz. Nós precisamos ficar com quem? Sempre com que a palavra de Deus, com que Jesus nos disse. Com que Jesus disse. Pastor, eu só quero concluir esse assunto para a gente entrar na graça, que a gente volta à questão do começo do bate-papo. A instituição, ela é necessária, mas ela não é Cristo, né? Tem um texto meu no meu blog, no Graça Bruta, que diz o seguinte, a igreja não é a igreja. E ela fala sobre essa relação da instituição. A instituição no reino de Deus, ela tem que ser vassala. Eu cheguei lá na instituição de vocês, eu vi que tem alguém lá com uma mesinha servindo as pessoas que precisam de uma orientação lá. Essa estrutura serve para isso, para favorecer a vida. Então você tem aqui todo um ambiente preparado, com profissionais adequados, com uma estrutura adequada. Para quê? Para que a mensagem do Evangelho possa chegar lá onde a pessoa não vai ter acesso. Então essa é a função da estrutura. Se nós não nos unimos, se não tem alguém que Deus levanta e dá um dom para ter essa naturalidade que você tem diante das câmeras, para produzir, como o pessoal da produção está aqui, para filmar, se Deus não junta essas pessoas, se Deus não levanta recursos, se Deus não une a seu corpo, isso aqui não acontece. E Deus resolveu fazer isso através de gente, cada um sendo colocado no seu lugar no corpo. E muitas vezes cada um de uma denominação, porque é isso que é a igreja. A gente não pode querer imaginar que existe essa piada sobre os batistas, né? Que a gente vai chegar lá, vai ter um lugarzinho quietinho, silencioso, no céu, e daí que quando alguém fala, quem que tá ali naquele lugar silencioso? Aí o pessoal fala assim, ali é os batistas, mas fala baixinho que eles pensam, eles estão aqui. Mas não é não, o que eu quero dizer é o seguinte, a igreja de Jesus Cristo está esparramada em todos os lugares, ela é o corpo de Jesus. Pastor, a gente está caminhando para o final do bate-papo e antes das considerações finais, a gente ainda tem um tempo e eu queria falar um pouco a respeito da graça. A gente falou pouco sobre isso, né? A gente estava até conversando nos bastidores. Eu queria que o senhor falasse mais para nós sobre o novo nascimento e a relação com a graça. A relação com a graça é total, porque o novo nascimento, ele é aquilo que nos coloca dentro de um aspecto soteriológico, de salvação. Então, alguém para ser salvo precisa nascer de novo. Alguém para estar no reino de Deus e para ver o reino de Deus precisa nascer de novo. E a salvação, Efésios 2 vai dizer que a salvação é a graça. A salvação é pela graça.
mediante a fé, ou seja, por intermédio da fé. E a fé não vem de vós, porque lá vai estar isto, não isso. Então está se referindo à subsequência anterior, aquilo que está diretamente ligado, ou seja, a fé. A fé não vem de vós, é um dom de Deus, presente de Deus. E a Bíblia vai dizer que os dons de Deus e a sua vocação são irrevogáveis. Não tem como mexer nisso. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vós, é um presente de Deus. A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, Deus só tem como caminhar em direção a nós através das suas duas pernas. Uma delas é a graça, a outra é a misericórdia. Uma nos dá o que nós não merecíamos e a outra não nos dá o que merecíamos. Deu para entender? Uma nos coloca na condição de filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, algo que nós não merecemos. E a outra não nos consome, é mais ou menos isso. E a outra, né? não nos deixa ir para o inferno. Você está entendendo? Então, a única maneira de Deus tentar dizer que eu posso mover a mão de Deus a partir de mim. Tem também uma série de pregações lá na igreja que eu fiz chamada A Graça no Banco dos Réus. São 3 mensagens. E eu faço uma pergunta: o que você tem para oferecer a Deus que você não tenha recebido dele? Ou seja, vamos barganhar, Deus. Vamos, Deus diz, vamos colocar uma mesa branca aqui e você coloca tudo que você tem aí que não é meu. E daí eu vejo o que você tem e vejo o que dá pra gente trocar. Não vai ter absolutamente nada. Isso é uma pretensão. Deus pagou com o sangue do seu cordeiro. Andar em sentido contrário é pisar o sangue do cordeiro. É dizer: Deus, eu tenho algo que o Senhor não tem. Eu posso te dar algo que o Senhor não tem e que o Senhor precisa. Isso é minimizar o sacrifício de Cristo. Isso é pisar no sangue do Cordeiro de Deus. Eu não tenho nada a oferecer a Deus senão os meus pecados e o seu Cordeiro sacrificado. Louvado seja Deus, porque a sua graça me alcançou. Porque se não fui eu quem subiu aos céus, foi Ele quem desceu no buraco, na pocilga do meu pecado, para me encontrar. E é o mesmo que Ele quer fazer comigo e com você. Assim, eu gostaria que o senhor deixasse um recado final para quem nos assiste. Queridos, eu quero agradecer a Deus a oportunidade, agradecer a vocês também o privilégio da audiência e pedir que você seja um parceiro desse pessoal aqui, anunciando realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A minha esperança é que Deus tenha falado com você e que o seu Cordeiro seja glorificado. Se você quiser entrar em contato com a gente, temos lá o site da PIB Londrina, www.piblondrina.com.br. Lá você também vai ter acesso ao blog, que é o graçabruta.wordpress.com. E se você quiser entrar em contato conosco, lá no blog tem lá a página do autor. Você clica lá, a gente conversa, a gente bate um papo, a gente interage. Queria que o senhor falasse só um pouquinho, vou encerrar já, eu sei, mas eu queria que o senhor falasse o Graça Bruta no WordPress, é um blog, né? É um blog. Onde deve ter várias pregações para a gente se inteirar mais sobre esses assuntos. Lá tem muitas pregações, nós temos alguns programas lá também, regionais, que nós fazemos. Não sei se pode falar. Pode. Aqui. Nós temos o Café e Fé, nós temos o cristoemmim.com.você e nós temos o Desconstruindo a Religião. Todos esses você tem acesso pelo site e também pelo blog Graça Bruta. Repete o site. www.piblondrina.com.br. E tem também o graçabruta.wordpress.com. Isso. Muito obrigada, pastor. Foi um prazer recebê-lo. Quando estiver em São Paulo, por favor, venha ao Temas Bíblicos. E manda um abraço para o pastor Ariovaldo. Fala que eu estou esperando ele um dia aqui no Temas Bíblicos. Vou falar também, com tá? ele hoje ainda já. Muito obrigada, tá bom, viu? Querida? Uma ótima noite. Obrigada a você que assistiu Temas Bíblicos. Tenho certeza que foi muito edificante. Te espero aqui semana que vem às 8h30 da noite e amanhã no nosso programa às 2h da tarde. Um beijo para você e uma excelente noite. Tchau. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia,
devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.